Bem-vindos a um vídeo exclusivo para os assinantes da revista WR. Hoje vamos demonstrar como fazer o controle de um display de 16 segmentos utilizando o Arduino. Você pode aproveitar para outros microcontroladores, outras plataformas. Para quem não conhece, o display de 16 segmentos é esse aqui, ó. Eu tenho para apresentar para você. Digite aí 16 Segments Display na busca, vá nas imagens e você vai encontrar. É, de certa forma, um dos primeiros displays com a tentativa de serem alfanuméricos, para podermos representar letras, números e também símbolos. Ele apresenta os 16 segmentos e mais o ponto decimal, distribuídos normalmente em A1, A2, B, C, tal como 7 segmentos padrão, D1, D2, aqui embaixo, E e F, G1, G2, e ainda tem o I, o L, aqui o H, o J, o M e o K. Anodo comum, catodo comum, e você pode representar vários símbolos. Aqui tem um exemplo para você se inspirar. Veja que legal o 0. Então 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Esse display é um pouco mais difícil de encontrar, mas podemos encontrá-lo ainda, e eu pretendo no futuro desenvolver alguns tipos de projetos com eles, que eu considero bastante bacana a visualização dos caracteres neste tipo de display. Para controlar ele a partir de um microcontrolador, nós temos um problema que é o excesso de saídas que precisamos. São 16 segmentos mais o ponto decimal, totalizando 17 saídas. Então, o mais indicado para isso seria utilizar, por exemplo, um registrador de deslocamento. Utilizando um Shift Register, você pode implementar algoritmos para controlar esse display e utilizar a técnica de multiplexação para ter vários, então representando textos, representando números, dados diversos nos seus projetos. O exemplo que eu trago para você hoje utiliza o Arduino, que é bem simples de programar, muitos de vocês já programam, e ele utiliza as saídas do próprio ATmega 328P para controlar um display. Então eu trago já toda a lista de caracteres de A até Z, maiúsculos eu fiz, e 0 até 9. Então eu representei estes caracteres, mas você poderá facilmente desenvolver mais com este algoritmo, este software que eu vou passar para vocês. Eu estou simulando aqui, pois eu infelizmente não tenho ainda esse display, tá certo? Mas eu pretendo adquirir assim que possível, mas na simulação já vai dar para ter uma ideia muito boa de como ele funciona. Tá aqui o display, ele é catodo comum, e temos aqui os 16 segmentos, o ponto decimal deixei de fora por enquanto. Liguei entre a saída do Arduino, o ATmega 328P, nesse caso aqui do simulador, e os segmentos, resistores limitadores de corrente de 150 ohms. Aqui estão eles. O A1 está no digital 2, o A2 no digital 3, e assim por diante até o digital 17. Sim, o Arduino Uno, tem o ATmega 328P, o Arduino Nano também, eles têm até 19 saídas digitais, pois podemos utilizar as entradas analógicas como saídas digitais. O digital mais alto é o 13, o A0, que é a entrada analógica 0, é o digital 14, na Arduino IDE. O A1 é o digital 15 e assim por diante. Vou precisar do digital 2 é o 17, eu já deixei o 0 e o 1 livres para comunicação e o UART, caso você queira. O software está aqui, é um software relativamente simples, tem duas funções, onde eu passo o caractere propriamente dito que eu quero imprimir, muito bem, e tem mais uma que contém a informação que será enviada às saídas. Pega de acordo com o caractere passado, ela gera os 2 bytes de saída, pois são 16 segmentos. Então olha só, no setup eu configuro tudo como saída, então estou utilizando um for, eu inicio em igual a 2 e vou até 17. Então digital 2 a digital 17, configuro tudo como saída, passando o i. Inicio tudo em 0, mais um laço for aqui com digital write. No loop infinito, eu tenho uma variável local que inicia em 0, perceba que é o 0 caractere, perceba as duas aspas simples entre o 0, e eu mando para o disp16write esse valor. Então eu poderia utilizar disp16write
Se eu quero escrever um A maiúsculo, eu posso passar assim, que ele vai escrever o A maiúsculo. Então ficou bem intuitivo. Passo o valor, incremento, então 0 caractere, incrementa em 1, passa a ser o 1 caractere, e assim por diante. Na tabela ASCII existe um intervalo do 9 até o A maiúsculo, que tem alguns símbolos, tem o símbolo de igual, tem ponto e vírgula, maior, menor, entre outros. O arroba também está junto nesse intervalo. Vou desprezar esse intervalo, tem um default aqui, você já vai entender que vai imprimir 2 tracinhos do display durante esse intervalo. Então ele vai incrementando 0, 1, 2, 3 até o 9, aí tem um intervalo e chega no A. O A caractere é um número na tabela ASCII. Então ele vai incrementando também, incrementou em 1, vai para o B. C, D, E, passa todo o alfabeto até o Z. Chegou no Z, estou testando aqui, valor maior que Z, ele volta para o 0 caractere. E fica nesse loop aqui, ele atualiza a cada 555 milissegundos. Função dispWrite. Eu vou passar o caractere, aí eu tenho uma variável de estado, que inicia em 0, e eu vou varrer aqui com um for de 2 a 17, cada uma das minhas saídas. Então eu tenho aqui o retorno de disp16 seg, dos segmentos. Eu vou passar o caractere, ele vai retornar já o valor de 16 bits para mim, e eu vou deslocar para a direita e menos 2 vezes, e fazer um end bit a bit com 0001 hexadecimal, salvar no próprio state. Com isso eu vou varrer todos os bits. Vou mostrar com um exemplo. Outra coisa, digital write, saída 2, por exemplo, na primeira iteração. Qual o estado? Low ou high? Aí eu passo state com um casting para booleano, como você está vendo aqui. Vai low ou high, de acordo com o bit específico. Então vamos entender essa questão, e depois eu já mostro o circuito funcionando para você. DISP16 está aqui, eu passo o caractere, eu faço um switch em um caractere. Case 0 em apóstrofo, eu vou retornar 90FF hexa. Então vamos pegar esse exemplo. E eu tenho aqui a lista que eu vou deixar para download também, ó. 0 a 9, então 16 bits para cada um dos caracteres, e A até Z. Eu mapeei caractere por caractere, deixei pronto para você. Eu simplesmente escrevi em hexadecimal ali no meu switch, cada um destes. Então, 9, 0, F, F. É o que temos aqui, ó. 9, 0, F, F. E assim para cada uma das opções. Observe que o software ficou bem enxuto, 3% de ocupação de memória e 4% de RAM, como você está vendo aqui no relatório. Então está muito bom. Então olha só. Esta função vai retornar, se eu passei o caractere 0, vai retornar 90FF. Vou colocar aqui em binário, ó. Temos esses 16 bits. Eu faço um shift right i-2. Significa que na primeira iteração eu vou fazer 0 vezes, então não desloca nenhuma vez. Depois eu faço o end bit a bit com estes 4 nibbles aqui, ou 2 bytes. Simplesmente é isso em binário, ó. Ou seja, eu vou preservar apenas esse 1. Compreendeu a lógica já, né? Preservando esse 1, eu faço um casting para booleano e ele vai ligar essa saída, que é o digital 2. Eu vou deslocar uma vez para a direita. Desloquei uma vez para a direita, faço de novo o end. Vai imprimir 1 de novo. Ele vai deslocando para a direita, quando encontrar o 0 aqui, 0 and 1 resulta em 0. Então eu vou ter state com 0, ele vai colocar low na saída deste bit aqui. E os demais aqui também, até chegar nesse 1, onde ele coloca 1 de novo, 0, 0, 1.
É isso que é feito então aqui no algoritmo. Bem simples, bem funcional. Vamos ver funcionando agora, rodando a simulação. Ó, 0, 1, 2, ele vai fazer toda a varredura. Quando chegar no 9, ele dá 2 traços, aí são aqueles caracteres intermediários que você pode acrescentar ali no switch. Chegou no A, B, C, D, E, F, G. É bem bonita a representação desse display, eu particularmente gosto. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z e volta para o 0 caractere. Eu faço toda a volta. Por que ele imprime os 2 traços? Porque eu não tenho opções intermediárias para aqueles símbolos que eu mencionei. Consulte a tabela ASCII. E aí eu tenho esse default aqui no meu switch. Default. Então, se não encontrar nenhum destes casos aqui, ele vai retornar os 2 traços, que é esse byte 0300. Bem simples, bem tranquilo. Então eu deixo como dica para você esse display, se você conseguir, deixe como sugestão aí onde podemos adquiri-lo e vamos desenvolver projetos com ele, espero que em muito breve, pois é realmente uma representação alfanumérica bem interessante e bem clássica, fica bonito demais. Você gosta também? Deixe comentário aqui embaixo.